O aquecimento global é um problema real? Idade do gelo, ciclos de Milankovitch e muito mais. Introdução. Neste vídeo intrigante abordaremos corajosamente o tema do aquecimento global. Bem, entendo que esse assunto pode ser bastante polêmico, mas não temos medo de nos aprofundarmos nele. Então vamos começar. Imagine que você pega um jornal e todas as manchetes gritam sobre o aumento das temperaturas em todo o mundo. É uma grande preocupação, especialmente se eles não deixam claro o que exatamente está acontecendo. Bem, neste vídeo exploraremos o que a ciência tem a dizer sobre isso e por que devemos nos preocupar. Farei questão de explicar tudo da maneira mais simples possível. Mas esteja preparado, porque o que você está prestes a aprender pode não ser o que você deseja ouvir. Aqui neste canal acreditamos no poder da ciência. É como uma bola de cristal que nos ajuda a prever o futuro e a compreender o passado. Contamos com ele para vídeos sobre o vasto sistema solar, as incríveis sondas Voyager e até mesmo as atmosferas misteriosas de exoplanetas distantes. E adivinha? A ciência também desempenha um papel significativo neste vídeo, tudo sobre o aquecimento global. Eles estão mentindo para nós? O que a comunidade científica tem tentado dizer-nos nas últimas décadas é que devemos preocupar-nos porque as temperaturas estão a aumentar rapidamente ao longo dos anos, e isto está a acontecer ao ritmo mais rápido dos últimos milhões de anos. Primeiro, podemos nos perguntar, qual é o problema disso? A resposta a esta pergunta ficará clara à medida que continuarmos com o vídeo. Mas por enquanto, você só precisa saber que sempre que uma mudança significativa acontecia repentinamente na Terra, várias espécies não conseguiam sobreviver e eram extintas. Na verdade, apesar dos animais e das plantas serem altamente adaptáveis e resilientes, os prazos para a adaptação de uma espécie são da ordem de milhares de anos. Imagine o seguinte: se você pegar um sapo e colocá-lo em água fervente, provavelmente ele morrerá, porque não está acostumado com temperaturas tão altas da água. No entanto, se a temperatura aumentar lentamente ao longo de milhares de anos, a rã acabará por se adaptar a tal ambiente e talvez sobreviver. O mesmo vale para as temperaturas na Terra. Outra questão importante que pode surgir ao olhar para este gráfico é como as temperaturas mudaram ao longo de milhões de anos. Especificamente, o que está representado é a temperatura média global e como ela muda ao longo das diferentes eras geológicas. Sempre que falamos em temperatura média global, é preciso imaginar fazer medições em diferentes partes do globo em momentos específicos. Então você os combina e calcula seu valor médio. Como você pode ver, há cerca de 500 milhões de anos, a temperatura média da Terra era de cerca de 90 graus Fahrenheit. Isto não será surpreendente para aqueles que já sabiam que a Terra já foi uma enorme bola de lava. Felizmente, as temperaturas caíram há cerca de 450 milhões de anos, quando as primeiras plantas se formaram. Depois subiram novamente, e depois caíram novamente, e subiram novamente. Estes ciclos são todos explicados por eventos significativos que ocorreram ao longo de milhões de anos. Se você olhar para o lado direito do gráfico, verá que as temperaturas de hoje não são as mais altas de todos os tempos. Então, qual é o problema? A ciência está mentindo para nós? Além disso, como os cientistas sabem como eram as temperaturas há milhões de anos? Quer dizer, o termômetro só foi inventado no início de 1700, certo? Pois bem, meu caro amigo, os cientistas estão sempre um passo à nossa frente. Apresentam vários métodos para medir temperaturas como eram na antiguidade. E cada método é mais inteligente que o outro. Deixe-me explicar como eles fazem isso. Como medir a temperatura da Terra. O primeiro termômetro inventado explorou um princípio físico bem conhecido: a expansão térmica. Em resumo, todos os materiais expandem quando aquecidos e contraem quando resfriados. Um termômetro de mercúrio consiste em um tubo de vidro cheio de mercúrio. Esta expansão pode ser medida previamente, o que significa que uma temperatura definida corresponderá sempre ao mesmo volume de expansão, permitindo calibrar a escala do seu termômetro. Quando a temperatura aumenta, o mercúrio se expande e sobe pelo estreito tubo capilar, indicando a temperatura em uma escala calibrada. No entanto, estes termômetros de mercúrio são potencialmente perigosos porque o mercúrio é perigoso para nós e para o ambiente. Em caso de inalação,
Ingestão acidental ou contato com a pele pode causar efeitos nocivos ao sistema nervoso, rins e outros órgãos. Os termômetros modernos, assim como os digitais, usam um princípio diferente chamado detecção eletrônica de temperatura. Eles empregam um sensor de temperatura, geralmente um termistor ou termopar, que altera sua resistência elétrica ou saída de tensão em resposta às variações de temperatura. Essa alteração é então convertida em uma leitura de temperatura por componentes eletrônicos dentro do termômetro. Ainda mais avançados, os termômetros infravermelhos detectam a radiação infravermelha emitida por um objeto e a convertem em uma leitura de temperatura. Eles funcionam concentrando energia infravermelha em um detector, que então gera um sinal elétrico proporcional à temperatura. Esses termômetros são amplamente empregados em satélites que orbitam a Terra e ajudam a monitorar temperaturas em escala global. Através desses tipos de termômetros, podemos recuperar informações sobre as temperaturas atuais em todo o mundo. Isso é relativamente fácil de fazer. Muito mais desafiador é entender como eram as temperaturas há centenas de milhares de anos. Para conseguir isso, os cientistas estudam o gelo da Terra. Em primeiro lugar, são necessárias brocas especializadas para extrair núcleos de gelo de locais com acumulações espessas de gelo, como as calotas polares. Tal como um tronco de árvore pode contar-nos sobre o seu passado, cada camada de gelo corresponde a um período específico da história da Terra. Os cientistas sabem muito bem que as camadas formadas no inverno são de natureza mais clara, enquanto as camadas mais escuras e densas nos falam sobre as temporadas de verão anteriores na Terra. Agora, aqui está a parte interessante. Você precisa saber que cada elemento do universo pode assumir diferentes formas, chamadas isótopos. Diferentes isótopos do mesmo elemento são caracterizados por terem o mesmo número de prótons no núcleo, mas um número diferente de nêutrons. Por exemplo, o oxigênio 16 tem 8 prótons e 8 nêutrons, enquanto seu primo, oxigênio 18, tem 8 prótons e 10 nêutrons. Esses diferentes tipos de isótopos de oxigênio estão constantemente flutuando, pendurados na atmosfera da Terra, e a quantidade de um determinado isótopo na atmosfera é chamada de abundância. Diferentes isótopos são caracterizados por diferentes abundâncias, e a abundância depende fortemente da temperatura. Os isótopos de oxigênio se ligam ao hidrogênio para formar água, e parte dela pode congelar e se transformar em gelo. A informação sobre a abundância destes elementos é então bloqueada e codificada para sempre nestas camadas de gelo. E a proporção entre isótopos pesados e leves nos diz muito sobre a temperatura passada da Terra. Isto fornece uma medida indireta de como era a temperatura média há milhares de anos. Mas talvez uma maneira mais interessante e incomum de medir a temperatura como era há milhões de anos em nosso planeta seja estudando os foraminíferos. Foraminíferos, um registro único de temperatura. Trata-se de um grupo diversificado de organismos unicelulares pertencentes ao filo Granuloreticulosa. São principalmente marinhos e são encontrados em praticamente todos os ambientes marinhos, desde águas costeiras rasas até as fossas oceânicas mais profundas. Algumas espécies também existem em água salobra e outras em água doce. Os foraminíferos são capazes de incorporar isótopos em suas conchas de carbonato de cálcio durante sua vida. Especificamente, eles absorvem isótopos da água circundante à medida que constroem suas conchas. Este processo ocorre através de uma combinação de mecanismos de transporte ativo e difusão passiva. Por exemplo, os cientistas sabem